Oi, que bom ver você por aqui outra vez. Hoje o tema é aquele tipo de encontro que transforma mesmo sem precisar de muitas palavras. Se isso toca em algo aí dentro, já deixa o like e se inscreve. Vamos nessa juntos. Vamos explorar juntos o capítulo Curar ou Não Curar das Cartas a um Jovem Terapeuta. A questão central: por que tantos psicanalistas, assim, torcem o nariz para a ideia de cura? O autor já começa o capítulo apontando isso, né? Esse estranhamento. Muitos colegas psicanalistas acham curioso colocar psicanálise e psicoterapia meio que no mesmo barco, sabe? E mais ainda, um psicanalista, ele mesmo, escrevendo para um jovem terapeuta, como se fossem coisas separadas demais. Exato. E essa resistência específica à ideia de que a psicanálise pode curar. De onde vem isso, assim, de início? Não é o que se busca. Bom, tem uma justificativa importante e que vem lá de trás. Os perigos da tal vontade e da pressa de curar. O próprio Freud já recomendava a calma, né? Muitas vezes a pessoa chega com uma queixa muito pontual. Um medo, uma dificuldade de decisão e, às vezes, até com uma explicação já pronta na cabeça dela. E aí, se o terapeuta age rápido demais, focado só nesse sintoma que a pessoa traz ou nesse dilema, qual o risco? O risco é grande. O autor usa uma metáfora ótima, aquela da massinha de modelar na casa de boneca. Você tenta espremer para fora de um cômodo. Você empurra, ela até sai dali, né? Mas ela vaza pelas frestas, sabe? E reaparece no cômodo do lado. Entendi. O sofrimento psíquico só se desloca, então. Muda Que? de cara, mas continua lá porque a questão de fundo, essa não foi mexida. Exatamente. A raiz do problema não foi tocada. Faz todo sentido. A primeira lição é: calma, o sintoma não é tudo. O autor até dá aquele exemplo, né? Dos brasileiros em Nova York. Isso. Que estavam indecisos se voltavam para o Brasil ou ficavam lá. Chegavam com aquelas listas prós e contras, o empate que paralisava, sabe? E com muita pressa. O visto ia vencer o aluguel, aquela coisa. A tentação ali seria ajudar a pesar os argumentos, né? Dar um empurrãozinho para a decisão. Seria o caminho mais óbvio, talvez. Mas aí, investigando mais fundo, o que aparecia? Que aquele dilema de fico ou volto era, na verdade, tipo um herdeiro de conflitos bem mais antigos. Coisas ligadas à própria saída do Brasil, realizar desejos dos pais, repetir histórias de família, conflitos entre ser autônomo e ficar perto, até competição entre irmãos entrava na história. Nossa, então querer resolver só a questão do visto ou do aluguel seria inútil a longo prazo. Total. O dilema ia voltar de outra forma, com outra roupagem, porque o conflito raiz continuava lá, intocado. Certo. A pressa é inimiga da análise, ficou claro. Mas isso invalida a ideia de cura? Como a psicanálise lida com as definições mais tradicionais de curar? Bom, o texto discute duas ideias principais de cura. Uma é restabelecer a normalidade. Aí a psicanálise já fica com o pé atrás, né? Porque não existe um padrão único de normalidade. Mas se a gente pensar em normalidade como um estado onde a pessoa consegue realizar melhor o potencial dela dentro da história dela, aí ok, talvez seja um objetivo. E a outra ideia de cura? É aquela de voltar ao estado anterior à doença. E aí a psicanálise discorda mais. Porque não é como tirar um cisto, sabe? E a pessoa volta a ser exatamente quem era antes, só que sem o cisto. A psicoterapia, a análise, é uma experiência que transforma. A pessoa sai diferente. Não é só a mesma pessoa sem a dor, é outra pessoa com mais recursos. Entendi. Então a cura seria mais uma transformação do que uma restauração. Isso justifica a calma, redefine a cura, mas ainda não explica aquele ranço, o escárnio que o autor fala que alguns psicanalistas têm com a ideia de curar. De onde vem essa atitude mais radical? O clima era outro. A crítica social, a revolta contra o sistema. Isso era visto quase como um sinal de saúde, de não estar alienado. Aí surge a antipsiquiatria, com aquela ideia de que os ditos loucos, se fossem libertados das instituições, poderiam até ser revolucionários, que o engajamento político seria a verdadeira terapia. E teve aquele episódio que o autor conta meio cômico e tenso ao mesmo tempo.
No congresso em Milão, em 69, né? Esse mesmo, foi incrível. Um analista foi apresentar um caso clínico de uma paciente que tinha melhorado. E ele foi quase linchado, verbalmente, claro. A acusação era que curar a paciente significava, na verdade, adaptá-la ao sistema, fazê-la perder o potencial de revolta, se resignar com a realidade social. Quer dizer que curar era visto como uma traição à revolução? Exato, quase isso. Curar era fazer o jogo do sistema opressor. O analista só conseguiu acalmar os ânimos, talvez até improvisando na hora, quem sabe, dizendo que a paciente tinha melhorado e saído do Partido Comunista Reformista para entrar num grupo dissidente revolucionário. Que coisa. Hoje parece um absurdo, mas mostra bem o clima da época, né? Totalmente. Mostra como a ideologia pode influenciar a leitura do que acontece numa terapia. E essa ideia meio torta de que buscar felicidade ou alívio do sofrimento era tipo uma idiotice burguesa, consumista, isso durou muito tempo. Olha, de certa forma, sim. Pelo menos até os anos 90, em alguns círculos intelectuais e psicanalíticos, havia uma certa glorificação romântica da inquietude, sabe? Do sofrimento como prova de vitalidade, de não estar anestesiado. É um paradoxo interessante, né? Porque a nossa cultura liberal vende o sonho da felicidade o tempo todo, mas ao mesmo tempo ela precisa da nossa insatisfação para a gente continuar consumindo. Então, o culto à inquietude pode ser tão funcional para o sistema quanto o sonho de felicidade plena. E ainda teve a influência de pensadores como os da Escola de Frankfurt, né? Aquela desconfiança da cultura de massa. Sim, se as massas querem ser curadas, então deve ter algo de errado com a cura. Deve ser algo ruim, massificante. A psicanálise francesa, em alguns momentos, acabou ficando muito elitista, com umas teorias super crípticas, quase um rito de iniciação mais do que um processo terapêutico para aliviar a dor. Até a palavra paciente era mal vista por alguns. Preferiam analisando, alguém que busca análise pela análise, não necessariamente a cura. Mas o autor do livro deixa bem clara a posição dele sobre isso, né? Ele não embarca nessa. De jeito nenhum, ele é muito direto. Diz que a psicanálise interessa a ele justamente pela capacidade que ela tem de transformar vidas concretas, de atenuar a dor real das pessoas. E ele faz uma brincadeira interessante com a palavra paciente. Diz que se tem alguma reserva com ela, é porque ele espera que todos nós sejamos sempre impacientes com o sofrimento que é desnecessário. Que a gente busque ativamente a transformação. Muito bom isso, resgata o sentido mais fundamental, né? Aliviar o sofrimento, ajudar a pessoa a viver melhor, sem cair na armadilha da pressa, mas também sem desprezar a busca por uma vida com menos dor e mais sentido. Gostou desta psicoleitura? Então marque com um like antes de sair. A gente se vê na próxima conversa. Até lá!